Se de repente você não puder mais mexer as próprias mãos, você vai deixar alguém mexer no seu celular por você? Meu nome é Adriano, fica até o final, que eu vou contar minha história e no final eu vou apresentar o Colibri e como é que você resolve esse problema. Pão de Queijo Connect, o podcast do empreendedor brasileiro. Sejam bem-vindos, nossos ouvintes, nossos espectadores, começando mais um episódio do Pão de Queijo Connect. Primeiramente aqui pedir desculpa hoje que o Adriano Santiago não está, teve um problema com dor de dente e não pôde comparecer essa nossa gravação, mas estamos com outro Adriano aqui, Adriano Assis, nosso convidado de hoje, CEO do Colibri. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Renato. Obrigado, um abraço pro Adriano que não pôde vir. Estou substituindo o Adriano com o Adriano da vez. Tá certo. Adriano, conta um pouquinho da sua história, onde que você nasceu, um pouquinho da infância, da adolescência, né? Escola, até chegar à fase inicial do empreendedorismo, de onde surge o empreendedorismo. Legal. Então, em primeiro lugar, pessoal, eu sou o capixaba mais pernambucano de Belo Horizonte. Eu sou nascido em Vitória, criado no Recife, sei lá, mais de 20 anos pra cá, me mudei pra BH. Verdadeira mistura do brasileiro. Sim, e se você for pegar meus pais, meu pai é piauiense, minha mãe é mineira, enfim, meus irmãos são uma mistura, verdadeira salada de fruta. Tem de tudo aí, tem de tudo. Mas já tenho meu título de cidadania mineira, já tenho título de cidadão BHense, aqui já tá, a documentação tá toda certinha. Aqui que se ama. Ama BH radicalmente. Aqui não sai mais aqui. Não sai, aprendi a conviver, aprendi a me entender aqui como um cidadão belo-horizontino. Tá certo. Pampulhense. Papai fresquinho? Também tem uma filhinha de 4 meses. Mas aí o que aconteceu nessa bagunça toda, né? Vim pra cá justamente no início da adolescência. Então tinha acabado de terminar ali, tava indo pro ensino médio / técnico, né? Eu gostava muito de eletrônica, queria fazer curso técnico de eletrônica. Eu estava estudando para isso. Na época, vocês tentam o Cefet e o Cotec, normalmente quem tenta os dois. Eu estava tentando o Cefet do Recife. E aí, enquanto eu estudava para a prova, minha família se transferiu para Minas. Então, acabou que eu caí aqui e consegui entrar no Cotec. E aí, bom, tinha o curso que eu queria, que era eletrônica. Eu fiz eletrônica, gostei muito. Aí o caminho natural era fazer engenharia elétrica, era isso que eu ia fazer. Só que acabou que quando eu fui fazer o vestibular, eu pensei comigo assim, poxa, tem esse curso de design gráfico aqui na UENG também. E eu sempre gostei de desenhar, ou fazer desenho animado no computador, adorava fazer essas coisas, né? Aí eu pensei, quer saber, vai que eu não passo em engenharia elétrica, eu mudo de carreira, eu vou mexer com a parte de design. Aí eu fui e fiz os dois, eu passei nos dois, só que o curso da UFMG começou muito depois. Foi em 2002, tá, gente? Então, estou falando de mais de 20 anos atrás, tinha muita greve na época, o calendário da UFMG estava todo zoado. Verdade. Então, na hora de entrar, começar as aulas, minhas aulas na engenharia elétrica na UFMG, eu comecei em outubro. Pra você ver, o início do ano ia ser outubro. Que na verdade seria julho. Seria julho, segundo semestre. Eu ia entrar no segundo semestre, ia ser em outubro. Eu falei, até lá eu vou fazer design gráfico aqui. É porque o pessoal que não é aqui de BH, normalmente a Faculdade Federal, por exemplo, determinado curso tem 80 vagas. Então, 40 começa no primeiro semestre e os outros 40 no segundo semestre. Exatamente. Né? Então, tinha essa divisão. Né? Não sei se ainda tem. Tem. Então, primeira entrada, segunda entrada. Então, por causa, às vezes, da greve, teve um ano que ficou quase um ano todo de greve, aí ficou quase 5 anos para regularizar. Levou bastante tempo. Levou um tempão para regularizar isso direito. É o que está acontecendo agora depois da pandemia, né? Agora que regularizou, levou, sei lá, quase 2 anos para regularizar depois da pandemia. Foi a mesma coisa. E aí eu pensei, enquanto minhas aulas na UFMG não começam, eu vou matricular aqui na UENG, porque passei, o calendário na UENG. Pra fazer alguma coisa, não vou ficar à toa. E tava regular, né? E aí, então eu entrei, só que eu me apaixonei pelo curso de design gráfico. Cheguei a pensar em em abandonar minha vaga na UFMG e tal. Aí, enfim, fiz quase 2 semestres na UENG. Depois eu pensei, cara, daqui a 5 anos, como é que vai estar mercado para designer e como é que vai estar mercado para engenheiro, né, cara? Em 2002, o design gráfico era uma coisa muito nova e nebulosa para quem não conhecia, né? Aí eu fiquei com muito medo de, sei lá, não tinha tanta clareza no mercado ainda. E também fiquei com medo de me formar e daqui a pouco, vou fazer um trabalho profissional, que só um designer profissional pode fazer, e o pessoal fala assim, não, eu prefiro pagar o meu sobrinho aqui que fez, sei lá, SOS Computadores, 50 conto, ele resolve pra mim o que eu quero. Aí eu fiquei pensando muito nisso. Não, e tem, né? Querendo ou não, infelizmente tem no mercado. Hoje até a pessoa tem um pouco mais de consciência da profissão, né, e da importância, mas naquela época eu não podia apostar nisso. Mas o fato foi que
esses 2 semestres, quase 2 semestres no design gráfico, mudaram muito a minha cabeça e tem muito a ver com a minha trajetória, né? Por mais que você não tenha seguido, te trouxe um conhecimento que você pode utilizar mais na frente. Com certeza. E uma das coisas sempre vê. E uma das coisas mais legais que hoje existe, que não tinha naquela época, é que antigamente você escolhia uma profissão, uma faculdade, meio que quase tendo que se casar com a carreira, né? Hoje não, cara. Hoje em dia as pessoas entram numa coisa, faz outra, sai da faculdade ou nem entra na faculdade. Você tem muitas outras possibilidades. Isso é muito bom. Isso é muito positivo. A mentalidade que faculdade resolvia a sua vida. Ia te dar um rumo. E hoje não. Não. A gente já vê que faculdade não tem tanto peso profissional igual tinha. Não mesmo. Alguns anos atrás. Né? Eu tô com uma filhinha de 4 meses. Eu e minha esposa, a gente conversa muito. Falei assim, cara, eu acho que faculdade não vai fazer sentido para essa menina. A menos que ela queira ser, sei lá, médica, vai. Talvez ainda exista a faculdade de medicina daqui a 20 anos, mas do contrário, ela vai criar o que ela quer fazer. Até mesmo o jeito a metodologia de ensino hoje provavelmente deve mudar para os próximos anos. Tem que mudar. Tem que mudar, pelo amor de Deus. Que a gente fala aqui, em vários episódios já comentou isso, como se diz, está muito antiquado, né? A faculdade, o processo de estudo hoje tem muita coisa que você não aproveita no dia a dia. Sim. O pessoal hoje quer coisa mais prática, que seja usável no dia a dia, que senão ninguém quer perder tempo. Essa geração mais nova não quer perder tempo com coisas que não sejam úteis. E o conhecimento, ele vai sendo transformado, vai sendo construído a uma velocidade muito mais rápida. Não, né? Com a internet, hoje você tem acesso mais fácil ao conhecimento, coisa que normalmente antes a gente tinha só dentro das faculdades. E isso, se for falar de internet, cara, tem coisa de menos de 6 meses, lançou o ChatGPT, que é a primeira inteligência artificial conversacional que realmente funciona, e só no começo ela já está transformando, está ameaçando empregos, está mudando o panorama de muita coisa. Imagina daqui a mais 6 meses, imagina daqui a 1 ano, 2 anos. Sim, tem muita coisa. Ainda mais na sua área, né? E aí você passou na Federal em eletrônico, começou as aulas? Sim, aí eu segui meu curso de engenharia elétrica, saí do curso para trabalhar como engenheiro, eletricista, trabalhava na área de mineração, e aí tive a oportunidade de começar a empreender por convite de um ex-professor meu, que tinha um projeto acadêmico que ele queria levar para o mercado, só que como professor eu não tinha condição de fazer isso. Sim. E era uma tecnologia para pessoas com deficiência. Eu não sabia nada de tecnologia para pessoa com deficiência, mas eu já entendi alguma coisa de eletrônica. Eu falei, tá bom, vamos entrar nisso aí. A gente toca essa empresa aí no final de semana. Enfim, e aí que foi o que eu começo. E não tinha conhecimento nenhum de administração, de nada. De gestão de pessoas, essas coisas, nada? Não, a menor ideia. Essa ideia do professor era ele convidou 2 ex-alunos, né? Eu e um ex-colega meu que tinha recém-formado também, chamado Thiago. E convidou nós 2 para montarmos a empresa com ele. Nós 2 achamos que a gente ia ser os engenheiros da empresa, fazer a parte técnica, que a gente tinha conforto em fazer. E que o professor ia tocar o resto. Todo o resto que a gente não sabia sobre a empresa, a gente achava que ia ser feito pelo professor. Só que foi simplesmente falta de conversar. Assim que a gente começou mesmo, a gente viu que a gente não podia estar mais errado que isso. Aí começou a trajetória. Hoje esse professor não está mais na empresa, nem o Thiago, meu ex-colega. Só ficou você. Só ficou eu. E, enfim, muita coisa transformou ao longo do caminho até chegar no Colibri, né? Você falando de 14 anos, né? Você mesmo que abraçou a ideia. Acabou que eu caí de paraquedas, mas me apaixonei pela causa, né? Então, foi... Às vezes as coisas têm que acontecer dessa maneira não planejada, né? De alguma maneira. Muitas vezes deu errado, mas deu certo. Muitas vezes as coisas acontecem assim naturalmente, né? Tinha uma novela antiga chamada O Rei do Gado. Entregando a idade aqui. Que aí o protagonista Bruno Mezenga, ele dizia assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou 2 boi para não sair dela. Né? E aí acabou que foi isso mesmo, né? Se eu voltasse no tempo hoje, daquele jeito eu jamais teria entrado. Se eu soubesse metade do que eu ia passar, eu não teria entrado de jeito nenhum. Eu ia continuar trabalhando com mineração ali. Mas foi um amadurecimento. Total. Profissional e pessoal, né? Muito. Agora também dou 2 boi para não sair, né? 2, 3, 4. Agora o negócio tá andando. Finalmente. Como é que foi esse começo, essas dificuldades, que é isso que o pessoal de casa normalmente quer saber, né? Porque todo mundo acha que empreender é coisa fácil. Só vê o lado positivo, né? Esquece do tempo, das dificuldades, dos problemas que a gente passa até Renato, chegar num certo nível. Né? Eu, de vez em quando, né, uma vez por semestre, o pessoal da disciplina de empreendedorismo da UFMG convida alguns empreendedores aqui de BH, né, de inovação, para ir lá dar uma palestra para os alunos e tudo mais. Eu sempre brinco dizendo, quando eu chego lá, falo assim, gente, eu vim aqui para fazer vocês desistirem dessa ideia ridícula de empreender. Se no final da palestra vocês ainda quiserem ou achar que querem, tudo bem, eu vou ajudar vocês no que eu puder. Mas no primeiro momento eu vou tentar fazer você desistir da ideia para mostrar o que não é romântico na história,
Porque, cara... Não é para qualquer um. Não. O pessoal fala assim, qualquer um pode empreender. Cara, qualquer um pode empreender, mas assim, entra sabendo que vai ser muito, muito complicado. Coloca um plano, risca um linha no chão, quanto tempo você está disposto a pagar para trabalhar? Obstáculo. É 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, é 5 anos. No meu caso, foram 10 anos. 10 anos pagando para trabalhar. Se me perguntasse isso... Normalmente é de médio a longo prazo, nunca de curto prazo. E o sucesso não é garantido. O sucesso não é garantido. Eu não posso dizer assim, tem sucesso. Cara, é uma construção contínua, cara. Se eu parar de nadar, o negócio afunda. Então, a gente tá aqui. 14 anos que você tá nadando. Não, pra caramba. Mas agora, pelo menos, eu sinto que a gente tá chegando em algum lugar. Antes você tava nadando contra a correnteza. Agora você já tá... A correnteza já tá começando a ir a favor. Eu diria que é sempre contra a correnteza. Mas antes eu tava simplesmente me sacudindo para não afundar. Agora eu sinto que eu consigo progredir contra a correnteza. Sim. Essa que é a diferença de hoje para quando a gente começou. Legal. Conta como surgiu essa ideia do Colibri. Que era o seguinte... Veio de você? Já tinha essa ideia do professor lá no início? Não. Só para contextualizar, quando a gente montou a empresa que se chamava Gerais, lá atrás a empresa se chamava Gerais, 2009, era para a gente lançar um produto, uma tecnologia para ajudar as pessoas cegas a pegar o ônibus sozinho. Então, a gente tinha lá esse projeto acadêmico do professor, que ele queria transformar numa solução de negócio, de mercado. Era um sistema para que os passageiros cegos pudessem pegar o ônibus sozinhos. Né? Quem já teve a experiência de estar num ponto de ônibus e chegou algum passageiro cego e falou, quando passar aqui o 5102, você me ajuda? Você dá sinal para mim? Então, era para resolver esse problema. E a gente construiu essa solução, só que, cara, para uma empresa que mal está começando, você ter um primeiro produto que é uma coisa inovadora, mas que quem vai pagar por isso é o poder público, prefeitura, ou então o empresário de ônibus, você fazer o empresário de ônibus dar a mão com o prefeito em prol da pessoa com deficiência que não paga passagem, ou seja, não tem retorno financeiro para o empresário de ônibus, ao mesmo tempo é política pública, isso devia ser obrigação do governo. Sim. Cara, era uma complicação e a gente ali no meio, a gente só tinha que fazer todo mundo dar as mãos ali para a gente conseguir virar comercialmente. Enfim, o produto funcionava, mas comercialmente foi uma catástrofe absoluta. E aí, uns 4 anos depois... O produto está pronto? Não, a gente foi concluído, chegou a instalar em algumas cidades, só que comercialmente era muito difícil de fazer ele virar. A empresa não conseguia se sustentar com ele. Não sei, se você quiser... Eu sou amigo do Gabriel Azevedo, que hoje... Não, esse produto não existe mais, fica tranquilo. Não. Esse produto o Gabriel Azevedo é presidente da Câmara hoje dos Vereadores. Se você quiser, às vezes eu posso... Não, agradeço bastante. Mas tenho certeza que seria um projeto muito interessante para a cidade. Hoje BH já tem. BH já tem. A própria empresa que faz a bilhetagem eletrônica disponibiliza uma solução de aplicativo, que é muito mais moderna. Para a pessoa cega poder saber onde é que o ônibus está, dar sinal para o ônibus, mesmo que ela esteja sozinho no ponto. Então, hoje você já tem tecnologia. Em 2009 não tinha. Em 2009 não existia. Não se falava em aplicativo de celular. O celular que tinha em 2009 tinha lanterna, era isso. Sacou? Era essa tecnologia de 2009. Não tinha GPS nos todos os celulares. Eu tenho até tempo que eu não pego, mas normalmente ou ando a pé ou tô de Uber. Pois então, até o Uber também se tornou uma opção também mais viável para transporte da pessoa com deficiência visual. Então, não tinha essas opções. Aquela tecnologia fazia muito mais sentido lá em 2009. Mas o fato foi que comercialmente o negócio não virou, a empresa não conseguiu se sustentar com isso, os sócios saíram, e aí a gente tinha que ou fechava a empresa ou fazer outra coisa. Aí, exatamente nesse momento, eu fui participar de uma feira em São Paulo, de tecnologias para pessoas com deficiência. E deu tudo errado nessa feira. Tudo errado. Eu fui sozinho lá. Não deu tudo errado. Senão você não estaria aqui. Não, tudo errado para o que eu esperava da feira, para as expectativas que eu tinha. Eu fui levar... A expectativa que você gerou deu tudo errado. Eu fui lá com as últimas moedas... Eu falo às vezes com a pessoa. Às vezes eu não gero expectativa. Por exemplo, eu vou para uma reunião que eu quero que tenha um determinado estudado. Eu não gero expectativa. Porque às vezes você sai de lá e às vezes você muda o conceito do que você queria trazer, às vezes abre outras portas que você nem imaginava. É verdade. Então sempre é bom não gerar expectativas. É verdade. Ter esse gerenciamento. Quando a expectativa é demais, acima da realidade, a frustração é proporcional. Exatamente. Né? Mas o fato é que a gente estava lá com as últimas moedas do bolso para tentar fazer alguma coisa acontecer com essa tecnologia dos cegos pegarem ônibus. Então, foi a última tentativa que a gente fez. E viu que ali não ia pra frente. Eu fui participar dessa feira lá, sozinho, no menor estande da feira. Eu brinco dizendo que se a pavilhão da feira fosse um campo de futebol, meu estande era a bandeirinha do escanteio, lá no canto, sacou? Ninguém passava lá, isoladaço. 1 metro quadrado? Não, era 2x2. Era 2x2.
Aí, cara, tudo deu errado, só que no último dia da feira aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, passou uma pessoa com deficiência numa cadeira de rodas junto com um amigo, passou na frente do stand e viu o nome da empresa que era Gerais na época, né, viu lá o banner e ficou olhando, aí eu fui lá, e aí, tudo bem? Aí ele foi conversar comigo, só que eu não entendi o que ele dizia, porque a fala dele era muito comprometida. Ele nasceu com uma condição chamada paralisia cerebral. Normalmente acontece quando você tem uma complicação no parto, né, foi o caso dele, né, faltou oxigenação no cérebro, ele teve uma complicação que ficou permanente para a vida. Só que, apesar de ter paralisia cerebral, o nome ser paralisia cerebral, o cérebro dele não está paralisado, né? Ele é muito inteligente, só que a parte de coordenação motora fina, fala... Fica danificado. Fica comprometido, exatamente. E aí ele foi falar comigo, não entendi, o amigo dele foi traduzindo o que ele dizia para mim, e aí ele queria saber se Gerais tinha a ver com Minas Gerais, né? A feira era lá em São Paulo. Aí eu falei, de Minas Gerais. Ele, eu também sou de Minas Gerais. Eu falei, de onde? Eu sou de Itaúna. Eu falei, que legal, sou de BH. Aí começamos a conversar na mineiridade ali, né? Sim. E aí ele explicou que ele era formado em ciência da computação. E aí eu achei aquilo muito estranho, cara. Porque naquele momento todo o conhecimento que eu tinha sobre pessoas com deficiência era deficiência visual, porque tinha a ver com o que a gente estava fazendo. Debilitado fisicamente, mas não intelectual. Mas o que me impressionou não foi a questão intelectual. Beleza, foi... O que me fez ficar sensibilizou. Não, fiquei questionando, curioso, porque ele tinha uma coordenação motora muito comprometida. Então ele não conseguia, por exemplo, pegar um copo d'água assim, ó. Dava para ver que o movimento dele era muito comprometido. Só que ele disse que se formou em ciência da computação. Cara, você tem que ficar muitas horas programando, usando o teclado ali. Aí eu fiquei pensando, como é que ele programou tanta coisa, fez tanto trabalho na faculdade de ciência da computação? Assim, que é um curso pesado. Pesadíssimo e que exige muito uso intensivo do computador. Aí ele explicou que ele usou um capacete com uma ponteira. E ele ia digitando com a cabeça, assim, ó. Nossa. Imagina você programar, cara. O pescoço dele. Ele disse que aquilo trazia enormes dores para ele, mas era o único jeito, porque ele só tinha um pouco de coordenação motora na cabeça, na mão não tinha. De certa forma, ele fazia uma musculação com o pescoço, né? Cara, de certa forma, sim. Por não ter um fisioterapeuta, um professor de educação física, de certa forma, devia fazer de forma irregular. Então, isso às vezes até devia atrapalhar em alguma coisa, gerar dores, alguma coisa. Ele dizia que trazia muitas dores e, inclusive, prejuízo da postura. Porque você tinha que ficar muitas horas fazendo um exercício com a cabeça não foi feito para você ficar igual um pica-pau ali o tempo todo, quanto mais por várias horas, e ainda tinha o peso do capacete com a ponteira, né? Então, ele disse que ele se formou na faculdade desse jeito, e quando ele foi apresentar o trabalho de fim de curso, ele teve uma ideia que ele apresentou no trabalho de fim de curso e foi aprovado, ele tirou nota máxima no trabalho de fim de curso dele, que era um teclado que você conseguia fazer todas as coisas, todas aquelas mais de 100 funções de um teclado convencional, você conseguiria fazer com 11 botões. Só que esses 11 botões, eles vão ser bem grandes e bem espaçados. E aí você combinaria de 2 em 2 botões para dar a função de uma tecla. Então, num teclado normal, você aperta A, sai a letra A. Nesse teclado dele, que ele imaginou, você aperta azul e amarelo, aí sai a letra A. Se eu apertar marrom com amarelo, dá Enter. Se eu apertar o roxo, depois cores. 11 cores. E a combinação das cores seria uma letra ou um signo? Um Enter, um ESC, Ctrl Alt Del, o que você quiser. E aí o legal era que com 11 botões, você multiplicando o número de combinações de 2 e 2 que você pode fazer, você tem todas as funções do teclado. Então ele apresentou isso no fim de curso e ele estava desde 2006 buscando apoio para transformar aquilo num produto de verdade. E aí, quando ele me falou dessa história... Você comprou a ideia? Não, porque eu não tinha dinheiro. Tava falindo, a empresa tava quebrando, né? Eram as últimas moedas do bolso para estar naquela feira que tava tudo dando errado. E eu falei, cara, que eu posso te oferecer meu tempo, velho. Eu vou te ajudar com isso. Que vão lá em BH, eu te apresentar umas pessoas, não sei o quê. E a gente começou eu comecei a ajudá-lo a desenhar e construir um protótipo desse teclado. E acabou que passou um tempo... E ele falou, poxa, você não quer investir nesse teclado? Não, vira o produto da sua empresa, aí quando você estiver vendendo, você me paga um percentual. Aí eu falei, cara, a empresa está quebrando, velho. Chegar no final, isso era 2013. Final de 2013, dia 31 de dezembro, se nenhum milagre acontecer, eu vou fechar a empresa. Então eu só posso te ajudar com o meu tempo. Depois eu vou, sei lá, voltar para trabalhar com mineração, aí destruir a natureza, sei lá. Vai ter jeito, tem que pagar minhas contas. Aí ele, olha só como é que são as coisas, Renato.
Passado uns meses, ele mandou um e-mail dizendo que tinha um prêmio de tecnologia para pessoas com deficiência da FINEP, que é a financiadora de estudos do governo. E ele falou, cara, vamos inscrever o teclado nesse prêmio. Aí eu fui olhar o regulamento, não dava para inscrever o teclado, porque o prêmio só valia para produtos que já estivessem no mercado há pelo menos 3 anos. Tá. E o teclado não era nem protótipo ainda. Só que eu pensei, poxa, já tinha 3 anos que aquela tecnologia para as pessoas cegas pegarem ônibus, a gente tinha lançado ela, já tinha 3 anos. Eu pensei, vou escrever a tecnologia da acessibilidade no transporte aqui. Sem expectativa, igual você falou. Me inscrevi, esqueci para lá. Passado uns meses, chegou em outubro. Bom, parabéns, você ganhou o prêmio. Beleza, vem aqui no Rio de Janeiro receber o prêmio. Aí eu falei, pô, que legal, vou fechar a empresa pelo menos com um troféuzinho para botar na mesa. Aí eu fui olhar o regulamento de novo, Renato. O prêmio era R$100 mil, cara. R$100 mil de 2013. Nossa. Era R$100 mil, cara. Eu nem acreditei nisso. Aí foi o que te levantou. Aí eu falei, cara, a primeira coisa que eu fiz foi tomar água, né? Depois mandei um e-mail pro Gleison e falei, Gleison, nós vamos... Foi engraçado, você criou uma coisa que teoricamente não foi pra frente. Não foi. Mas que te ajudou a ganhar um prêmio, que te gerou uma receita pra você ter um outro projeto. Exatamente. Em vez de fechar a empresa... Como é que as coisas funcionam, que as coisas se encaixam? Cara, como é que você coloca isso num plano de negócio? Me diz. Que plano de negócio vai contemplar esse tipo de possibilidade? O plano de negócio tem que ser feito para você seguir um caminho. Mas claro que no decorrer desse caminho vão ter ajustes que vão ser feitos. Mas isso é só para ilustrar. Sim. Que muita gente acha que eu tenho um plano, eu vou seguir o plano e vai dar tudo certo. Cara, claro. o plano é a reta, o caminho mesmo que você vai seguir... O ideal é sempre fazer um plano, mas claro que vai ter ajuste no meio do caminho. Você nunca vai seguir ele retinho. Com certeza. Com certeza. É o certo a se fazer, né? Esse momento, esse ano, foi um ponto pivotal ali na empresa, né? Que eu ia fechar, em vez de fechar, a gente ganhou um prêmio, pegou esse prêmio e eu falei, Gleison, eu vou construir agora esse teclado seu aí, vou lançar no mercado. Não tinha muito tempo para isso. Agora, com o dia que você trouxe a ideia do prêmio, eu não ganhei com o seu projeto, ganhei com o meu, mas agora dá para construir. Dá para construir. Só que o que eu não fiz? Não fiz um plano de negócio, não estudei mercado. Eu simplesmente peguei tudo que ele me falou e da ideia que eu achei muito legal e deduzi que havia vários, demanda, né? Tipo, milhões de Gleisons por aí que poderiam se beneficiar daquele teclado. Depois que o produto estava pronto, eu fiz tudo ao contrário do que se recomenda hoje em dia em startup. Infelizmente... Eu fiz tudo ao contrário. Eu não sabia nem que era uma startup. Isso não é um erro seu, é um erro da maioria. Entendeu? As pessoas enxergam a oportunidade, acham que é coisa nova, vai mais pela paixão do que pela razão. Pois é, de uma maneira ou de outra eu tô aqui, mas não recomendo, tá? Por isso que a gente fala que de cada 5 empresas, 4 fecham no primeiro ano. Por causa disso. Porque a falta desse conhecimento de mercado, desse planejamento, esse estudo que tem que ser feito antes. Totalmente, Renato. E quando se trata de startup, ele tem uma dimensão que é diferenciada em relação a empresas tradicionais. Qual que é a diferença de startup para uma empresa tradicional? Cara, startup não é uma miniatura de empresa, nem uma microempresa, nem uma empresa pequena. Cara, é um outro bicho. E qual que é o principal diferencial? Primeiro que você está lidando com uma tecnologia que tem um potencial de escala. Ok, em geral, se você não tem potencial de escala, você não está falando de startup. Agora, o que difere... Existem outros negócios que não são de tecnologia que têm potencial de escala. Né? Sim. Bom, pão tem... Cara, você vende pão todo dia, pra caramba, sacou? Pô, você vai abrir um bairro novo ali, você monta... Cara, tem muita coisa que não é de tecnologia e tem escala. Mas, em geral, o fator que está associado ao que a gente chama de startup é o fator da incerteza. Porque você está criando uma tecnologia para fazer uma coisa que nunca foi feita, muito provavelmente. Sim. Uma coisa que é muito nova. É tão nova que você não sabe nem se tem mercado para isso, ou como as pessoas vão aceitar essa solução. Então, você não sabe se tem a dor, né? Você pode até identificar a dor, mas às vezes você lança uma solução que o mercado não está preparado para ela, cara. O Google Glass, por exemplo, aquele óculos do Google, não sei o quê. Aquele foi um fracasso comercial porque o mercado não estava preparado para isso. Metaverso do Zuckerberg. Cara, parece que o pessoal não está preparado para isso ainda. Sim. Entende? Então, o timing é o futuro, mas ainda não está na hora. É o futuro, mas não é o futuro para amanhã. Pode ser daqui a 2, 3, 5 anos. Sim. Então, essa questão de certeza, ela permeia o universo da startup. Então, para você atacar mitigar essas incertezas, você tem outros tipos de estratégia que eu só fui aprender lá a partir de 2017, quando a gente começou a participar de programas de aceleração de startups. Aí que eu entendi que a gente não era uma empresa pequena
A gente era uma startup. A gente tinha um fator de inovação, potencial de escala, tecnologia e muita incerteza para a gente mitigar. Aí que eu comecei a entender, aprender. Melhor o que você estava fazendo. E aí que eu falei, eu construí... Tô totalmente perdido. Construí o produto, cara, antes de saber sequer se o mercado tinha mercado para aquilo. Entendeu? Aquele teclado lá que o Gleison imaginou, a gente, em um ano, pegou o dinheiro do prêmio e construiu. Você tá falando aí de 2017. Tô falando entre 2013 e 2015, eu conheci o Gleison e desenvolvi o teclado. Aí lancei o teclado. Mas, na verdade, começou em 2009, né? Começou em 2009. 2009, linha do tempo, 2009, o produto para o cego pegar ônibus. Sim. Beleza. 2013 ele acabou. 2013 eu conheço o Gleison. Mas a parte de gestão começou em 2017, que você falou aí, quando que começou a ter... Em 2017 é quando eu comecei a entender que a gente era uma startup. Então, praticamente 8 anos... Só na sacudindo para não afundar. Sacudindo para não afundar sem entender por quê. Você abriu um negócio sem entender por quê, sem conhecimento administrativo, total. Sem conhecimento de mercado. Total. Não se falava de startup em 2009, cara, como se fala hoje. Não se falava de empreendedorismo como se fala hoje. Empreendedorismo em 2009 era abrir firma. E foi o que eu fiz, eu abri uma firma. Só que eu não sabia que essa firma ela tinha todas as características de uma startup. E se o conhecimento que hoje se tem e se ensina, inclusive na faculdade, sobre abrir negócios, abrir startups, negócios de tecnologia, se isso já tivesse disponível em 2009, cara, com certeza não teria feito nada do jeito que eu fiz. Mas assim, fui aprendendo na prática, é isso que eu não recomendo fazer. Hoje você tem os insumos para mitigar isso, e se for para dar errado, você vai dar errado sem quebrar, sem falir. Antes de dar sequência aí, uma pergunta para você que foi aluno da Federal, que se não for uma das maiores, se não for a maior, é uma das maiores faculdades do país, né? Principalmente nessa área de eletrônica também, é um dos cursos mais conceituados. Você acha que deveria ter uma matéria de empreendedorismo na maioria dos cursos? Tinha, com certeza. E hoje tem algumas matérias, mas ainda é muito recente. Pelo menos o básico, assim, para a pessoa entender o que é abrir empresa, uma contabilidade básica, uma economia básica, para o cara entender como é que funciona o mercado, como é que é abrir uma empresa. Essas coisas, no curso de administração sempre teve. Básica. Mas eu acho que isso não é o mais importante. Economia, administração e contabilidade normalmente tem, né? Mas tirou esses 3 cursos, às vezes começa exterior, começa internacional, relacionamento internacional, às vezes deve ter. Mas tirando esses 5 cursos, praticamente os outros não tem. Né? Mas deveria ter. Um engenheiro normalmente vai abrir uma empresa de engenharia, entendeu? O médico, o dentista e o médico normalmente vai ter um consultório, precisa. E normalmente essas pessoas não têm esses conhecimentos. O fisioterapeuta normalmente vai ter o consultório dele também. Clínica e tal. Então assim, pelo menos o básicozinho deveria ter. Sim, até no segundo básicas. grau, né? Entendeu? Que a gente questiona muito, entendeu? Matemática financeira, você tem que saber. Tinha que saber isso no segundo grau. Constituição, Código Civil, tinha que saber no segundo grau. Entendeu? Falta esse tipo de conhecimento que a pessoa precisa mais hoje e as pessoas não têm. Renata, né? isso me leva a uma coisa que a gente às vezes você estuda química, biologia, física, algumas coisas que não tem necessidade, que você não utiliza no dia a dia. Entendeu? Desenho artístico, algumas coisas que não sei se filosofia, se utiliza tanto, entendeu? Sendo coisas mais específicas. Acho que a educação, cara, a primeira coisa, ela não pode ser vista do ponto de vista de funcionalidade. Isso, na verdade, isso foi assim por muito tempo por conta da Revolução Industrial. A gente aprende matérias, matemática, ciência, desse jeito, nessas gavetinhas, porque para atender as demandas que surgiram na época da Revolução Industrial. Isso teve o seu valor, isso funcionou por várias décadas. Por pelo menos 100 anos. Por 100 anos. Mas isso, cara, isso está falido. Isso está falido. Em tempo onde você tem inteligência artificial, onde você tem acesso ao conhecimento praticamente da humanidade inteira, de graça, acessando a internet, um celular de R$300, isso não faz mais sentido. Só que é assim que está, e mudar isso é muito difícil. Agora, a questão não é simplesmente que tipo de matéria que a gente vai ter, que tipo de matéria que a gente vai ter que entender, vai ter que aprender. Eu entendo que a educação ela precisa ser uma questão interdisciplinar,
e que conecte o conhecimento de uma maneira onde as pessoas, os alunos, as crianças que vão aprendendo aquilo lá, aprendam a fazer conexões. Dali, ela que vai dar a utilidade para aquilo. Ela que vai dar utilidade para o conhecimento. E não é porque, eu estudei engenharia, você é engenheiro, eu estudei direito, você é advogado. Não, eu tenho conhecimento, tenho um repertório, eu aprendi a fazer conexões com esse repertório e daí eu consigo criar coisas. É isso que, se for feito, a inteligência artificial não vai conseguir barrar. Agora, enquanto a gente vai aprendendo matérias em gavetas como se elas não tivessem conexão com as coisas, cara, aí, meu irmão, tem mais é que todo mundo se lascar para fantástico. Para a inteligência artificial mesmo. Que visão. Sacou? Essa é a minha preocupação. E tem outras questões relacionadas a isso. Em 2002... só se falava, em termos de faculdade, em termos de mercado de trabalho. Mercado de trabalho. A faculdade XPTO da Silva prepara os melhores alunos para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Ninguém falava em empreender, ou ninguém falava em arte, ninguém falava em criar novos negócios. Não existia youtuber, não existia influenciador, criador de conteúdo digital. Não existia isso. Então, todo mundo dali estava estudando para ter o melhor emprego. Todo mundo... Cara, não tem problema você ter um emprego, mas era a única possibilidade naquela época. Então, para que vai ter matéria de empreendedorismo na faculdade de 2002? Não tinha sentido naquela época. A ideia do podcast aqui, né? É exatamente, mais uma vez, deixar claro para os nossos espectadores, né? É trazer pessoas bem-sucedidas para mostrar o que é o empreendedorismo. Porque o nosso país, a gente não tem esse incentivo, né? Até a cultura mesmo da classe média, a maioria, é estudar, fazer curso de direito e fazer concurso. Né? Eu não sei se você foi criado dessa maneira. Minha família sempre bateu nessa tecla. Vários amigos também, era a mesma coisa. Não faz segundo grau, depois você faz um curso de direito e tenta concurso. Não se tem estímulo para se fazer empreendedorismo, né? O empreendedorismo é fácil? Não é fácil, né? Mas a partir do momento que você estuda, você está preparado, você consegue prosperar. Entendeu? Quanto mais as pessoas puderem estar preparadas para pegar o repertório e conectar os pontos, mais possibilidades elas vão ter. E mesmo que elas sejam concursadas, não tem problema. As pessoas mais bem-sucedidas, não só no país, mas no mundo, são grandes empresários. São os empreendedores. Eles que fazem o mundo girar, gerando emprego, pagando imposto. Entendeu? Então, quem é o cara que quer ganhar na Mega Sena? Cara, escolhe os caras mais ricos do mundo. Escolhe se os caras ganharem na Mega Sena. Você faz um estudo, cada 10 caras que ganharam na Mega Sena, 9, normalmente 5 anos depois, está quebrado, ou às vezes até pior do que estava antes de ganhar na Mega Sena. Porque o cara não tem estudo e não tem conhecimento para lidar com o dinheiro. Entendeu? E os caras mais ricos do mundo, quem que são os caras mais ricos do mundo? São empreendedores. Porque o cara sabe mexer com dinheiro, o cara sabe criar um negócio do zero. Pega grandes empreendedores, os caras os caras quebraram várias vezes, mas conseguiram, pela mentalidade, pelo conhecimento criado. Conhecimento vale mais do que dinheiro. O cara consegue se levantar novamente e gerar receita. O pessoal diz assim, o que você preferiu hoje? 10 milhões de reais na sua conta? Ou você pegar todo o conhecimento que você tem hoje e voltar para 20 anos atrás com o conhecimento que você tem hoje? Cara, é o que você está dizendo. Se você tem o conhecimento, você sabe como fazer, não apenas dinheiro, mas como você criar os impactos, você fazer as transformações que você acha que tem que ser feito. A gente ter 20 anos de idade com conhecimento que a gente vai chegar aos 50 anos. Com certeza. Ia ser maravilhoso. Eu acho que uma das coisas mais bacanas de quem passou por esse tipo de coisa e não quer que as novas gerações passem por elas, de poder compartilhar o conhecimento, né? Sim. Então, assim, independente do que eu faço hoje, até onde eu já consegui construir, o que eu vou conseguir construir ainda, mas, cara, eu sempre falo, eu gosto de falar das coisas erradas que eu fiz. Hoje eu sei que estava errado, mas na época me fazia sentido, vou tentar por aqui. Na época você achava que era certo. Pois então se eu puder pegar... Com o conhecimento que você tinha, era aquilo que você achava que era certo. Com certeza, exatamente. Mas você descobriu que era errado porque tentou. Eu tentei, mas e hoje também muitas outras pessoas tentaram e teve outras pessoas que foram entender por que dava errado de todo mundo que tentou e errou e conseguiram entender que, na verdade, o modelo de administração tradicional de empresa não funciona para startup. Então, esse conhecimento hoje está disponível e as experiências das pessoas que passaram por isso sem saber estão disponíveis também para ajudar as pessoas a não precisar passar por isso. Com certeza. Então, assim, se for para ajudar uma
pessoa a montar uma startup, nem que seja para falar assim, cara, tentei, deu 3 anos, deu errado. Ok, cara, mas se eu puder te ajudar, a pelo menos você não gastar muito dinheiro com isso. Se é para errar, erra rápido e erra barato, cara. Não precisa fazer o que eu fiz com gastar dinheiro, perder tempo demais. Não precisa. Você pode economizar seu tempo hoje. Muito, bastante. Às vezes é até melhor do que o dinheiro, né? Porque o tempo com certeza. O dinheiro você corre atrás, o tempo você não compra, cara. Tá certo. O tempo você não compra de volta. Então, a partir de 2017, que você falou que na hora que entrou aí no programa de aceleração. No programa de aceleração foi o que vamos dizer, deu uma virada de chave. Virou. No negócio. Aí a gente, poxa, olha só, olha para trás agora, por isso que não dava certo, porque a gente estava tentando fazer desse jeito, a gente achava que era uma pequena empresa, uma firma. Não, cara, a gente precisava ter estudado o mercado primeiro, feito pequenos protótipos, o que o pessoal chama de MVP, né, o produto viável mínimo. Então, em vez de eu pegar o dinheiro do prêmio, que eu ganhei lá em 2013, e construir o teclado que o Gleison tinha vislumbrado, a primeira coisa que eu devia ter feito era... planejamento. Não, fazer um protótipo muito sem vergonha e começar a testar com as pessoas. Eu tinha que ter feito isso. E ali eu ia perceber uma coisa, que é muito difícil encontrar pessoas que têm exatamente a capacidade de movimento específica que o Gleison tem. Quando o teclado estava pronto é que eu descobri isso. Então, encontrar pessoas que se davam muito bem com aquele teclado era muito difícil. Era uma coisa que ele criou especificamente para ele. Nem ele sabia disso. Nem ele sabia disso. Claro. Mas eu fui descobrir... Ele fez pensando nele. Nele, principalmente. Ele conhecia uma outra pessoa que poderia usar, mas... Era um mercado muito restrito. Muito. Aí, o que a gente foi fazer? Bom, o teclado já existe. O que eu vou fazer com ele? Bom, vamos tentar expandir as funcionalidades dele para poder abranger outros tipos de... pessoas com outros tipos de capacidade motora. Aí, a gente começou a criar uns acessórios para pessoas que não conseguiam tocar naquelas teclas. E aí, a gente começou a andar um pouco mais. Cortando o caminho... No final das contas, a gente conseguiu entender que esse teclado ele funcionava muito bem nas escolas públicas, que é onde se faz realmente a verdadeira inclusão dos alunos com deficiência nas escolas públicas. Esse teclado nas escolas públicas ele tinha um impacto muito maior. Tinha um potencial de ajudar muito mais pessoas. Eles ajudavam os professores a incluir alunos, inclusive com deficiência intelectual. Legal. E aí a gente começou a criar algumas coisas para ajudar esse teclado colorido a fazer ensino de alfabetização, letramento. Com a Secretaria de Educação. A gente desenvolveu primeiro uma solução maior que hoje é oferecida para a Secretaria de Educação. Que legal. Aí sim o negócio começou a virar comercialmente. Aí pronto, isso trouxe finalmente, cara, eu tô falando de 2019 já. Olha só, 10 anos de empresa, foi quando a gente começou a ter receita comercial suficiente para pensar assim, olha, mês que vem a gente não vai falir porque as contas estão pagas. Daqui a 2 meses as contas estão pagas. Daqui até 6 meses as contas estão pagas. Então, bora trabalhar para a gente conseguir ter 1 ano de conta paga. Então, aí fica a dica pro pessoal de casa. 10 anos, cara. 10 anos para chegar nesse ponto. Cada caso é um caso, né? Mas no caso aqui do Colibri demorou 10 anos para começar a ter uma receita. E o Colibri nem existia na época, né? Estou falando ainda do produto anterior, mas assim, para a empresa ficar pelo menos boiando ali, não afundar mais, a gente sentir confiança de que agora está tendo uma receita que a gente pode confiar aqui recorrentemente, foi 10 anos. 10 anos e olha, a gente abriu um produto, passou por outro, ganhou um prêmio, torrou o dinheiro, criou um produto que comercialmente não estava indo bem, depois a gente encontrou um lugar para ele. Sustentou esse período foi o dinheiro do prêmio. Não, o dinheiro do prêmio acabou em 6 meses. 6 meses? Acabou em 6 meses. O que veio sustentando financeiramente? Você do seu bolso? Não do meu bolso, porque eu não tinha. Eu comecei a prestar serviço para empresas de mineração. Lembra que eu trabalhava com mineração antes de empreender. Eu prestava serviço para empresas de mineração, inclusive onde eu trabalhava, para poder gerar um caixa e com esse dinheiro botar o dinheiro na empresa. Sabe aquele negócio que um pai, a mãe fala assim, olha, a mãe que precisa alimentar um filho, se necessário for, ela tira da boca dela para dar para a criança. Aí, era isso, cara. Quando a gente fala que a empresa é igual a um filho, mais um exemplo. Mais ou menos é tão igual o filho que você pode criar o filho a pão de ló, dando tudo de bom e melhor, tirar do seu para dar pro filho e se você não dá a boa educação, ele pode, sei lá, se meter no mundo das drogas aí, ou sei lá. Com certeza. E dá tudo errado. Exatamente. Cria o filho que você cria pro mundo, não é para você. E uma empresa da mesma forma, a gente tenta fazer tudo de melhor, mas nada garante. Nada garante. E a gente cria para a sociedade, querendo ou não é para gente. Não é para gente. Não é para gente. Se você está pensando em abrir empresa porque você está achando que você vai ficar rico ou que você quer ficar rico, cara, joga na Mega Sena, que é melhor. Consequência. É melhor. É consequência de um trabalho bem feito. Vai para resolver um problema, um problema relevante. Você consegue resolver um problema relevante com um negócio, cara, beleza, vai. Apaixona pelo problema. Já está bem encaminhado.
A partir do momento que você se apaixona pelo problema, cara, você resolve, você cria soluções. Sim. E aí a receita vem como consequência do trabalho bem feito. Se você executar bem, um dia a coisa vem. Correto. Né? Isso é o que eu posso dizer hoje, né? Sim. E aí acabou que, como é que a gente chegou no Colibri? Bom, lá para 2020, a gente já entendia onde que aquele teclado funcionava bem, para que públicos e onde que tinha deficiências que a gente não conseguia. Já estava rodando normal. Aquele estava rodando normal, especialmente para as escolas públicas. Mas a gente já tinha identificado que tinha algumas deficiências que eram mal atendidas por tecnologia, inclusive pela nossa. Então a gente ficava muito pensando no caso de alguém que sofreu um acidente de carro, caiu da escada, acidente de mergulho, perdeu o movimento do pescoço para baixo. Bom, essa pessoa, tipicamente ela fala, então comunicação não é o problema, sim, ela mexe a cabeça, o problema é pescoço para baixo. E aí como é que ela usa um celular? Como é que ela usa um computador? Não tem um recurso para isso. Então a gente imaginou, cara, a gente tinha que ter alguma coisa que aproveitasse bem esse movimento da cabeça. Mas você sabia que tinha muita pessoa com essa deficiência? Sabia. Só que muita pessoa... Onde que vocês pegam essas informações? A gente tem informação do censo, né? Tem informação de secretarias de saúde. Mas nesse momento a gente não estava preocupado com a quantidade. Com a demanda. Eu não estava preocupado assim, com exatamente quantas pessoas tetraplégicas tem. Eu só sabia que havia pessoas tetraplégicas e elas tinham um problema muito sério para resolver com relação à acessibilidade digital. Eu sabia que a gente poderia resolver isso bem. Uhum. E aí a gente estava pensando a rabiscar um projetinho para alguma coisa que seria um mouse de cabeça. Acabou que em 2020 eu recebi uma ligação de uma pessoa lá do Pará que tinha um filho que nasceu com uma deficiência. O filho dele tinha 7 anos na época, chamava Micael, garotinho. Falou assim, Adriano, o negócio é o seguinte, cara, tô ligando para sua empresa aí porque eu tenho um filho que nasceu com uma doença que chama artrogripose, ele não mexe os bracinhos. E ele quer jogar no celular o tempo todo. E aí, o jeito que ele encontrou para jogar no celular foi mexer no celular com a boca. Então, eu coloco aqui o celular no suporte e ele fica jogando lá com a boca. E o moleque fica... babando no celular. Mas ele consegue jogar. Só que tava começando pandemia. Aí, aquele negócio de, meu Deus, não pega aqui. O medo não lava a mão o tempo todo. Passa álcool. Cara, o pai dele falou, cara... Como é que o meu filho fica mexendo com a boca no celular o tempo todo? Cara, isso vai trazer problema também, que ele fica com o rostinho muito perto da luz, da tela. Pô, você não tem alguma coisa aí pra pessoa nessa situação? Aí eu falei, olha, cara, não tenho ainda, mas se você me der um mês, a gente cria um protótipo pra você. Porque a gente já tava com essa ideia, entendeu? E aí a gente criou um protótipo pro garoto, com um fio, um negócio, pegava aqui um sensor que saiu um fio aqui, ia pra trás, ele levava num cabinho que ligava na caixinha, que ligava no USB, que ligava no adaptador, que ligava no celular. A gente mandou essa traquitana, falou, funcionou. Funcionou demais, cara. Aí na primeira semana que tava lá, cara. Nossa, tinha que ver, o pai dele mandou o vídeo do garoto jogando no celular com a cabeça, com a tela longe do rosto, e falando com os amigos na call, sabe? Ele jogando e falando, jogando ao mesmo tempo com os amigos. 7 anos. 7 anos. Isso foi 2020. Legal. E até uma coisa que a gente comentou aqui, eu até então nem sabia que existia, no episódio 4, o Antônio Chaves, que é amigo nosso que mexe com uma empresa de lente, até deixou uma dica aí, tem um corte, o pessoal quiser ver em casa, tá no nosso YouTube, sobre o câncer de vista. Entendeu? Tem a luz, na luz de LED tem uma luz que chama luz azul, se eu não me engano, e essa luz está gerando câncer no olho. Caraca. Entendeu? E está acontecendo com o quê? Exatamente com as crianças. Porque criança que fica perto do celular, perto da televisão, as lâmpadas de LED tem. Cara, eu não sabia disso também, não. Entendeu? Então, é um câncer que tem. Então, assim, de certa forma, de outra forma, você também ajudou a criança, porque, de certa forma, ela está vendo já o celular mais distante. Com já certeza. Não está tão dentro. Nossa. Entendeu? Então, já fica até outra dica aí que... Sem saber, você também ajudou. Nossa, eu fiquei pensando, caramba, é muito desconfortável você ficar com a luz muito próximo do seu rosto. Quanto mais você ainda tendo que usar com a boca, ainda tinha questão postural também pra ele. E assim, esse garotinho, o Micael, ele deslanchou com o aparelho. Não tinha nem o nome ainda, a gente não tinha batizado. A gente fez um protótipo e mandou o protótipo lá. E aí a gente percebeu que, assim, quando você mexe, ele substitui o mouse, né? Então, quando você mexe a cabeça, você mexe o ponteiro do mouse. Então, a gente fica pensando, pô, você mexe e para, mexe e para, mexe e para. Parece um passarinho, um beija-flor, né? Que voa e para e bica a flor, depois, sabe? Aí, tipo, cara, vamos chamar isso de colibri, cara, que é um... beija-flor. É o beija-flor, né? E assim foi dado o nome. E assim, aí a gente começou a desenvolver mesmo para tirar os fios, para o produto ficar menor, ficar sem fio, para ficar com bateria recarregável. Mais prático, mas...
como se diz, mais visual. Mais bonito, né? Bonito. Ele é legal porque a gente pensou, pô, cara, esse é um produto feliz, é um produto que permite uma pessoa fazer o que ela não conseguia fazer antes. Então, e é um produto vestível. Se é vestível, cara, tem que combinar com a sua roupa ou com o seu estilo. Então, você pode escolher a cor do colibri. Até o pessoal de casa ia entender. Muita gente deve estar perguntando, o que é esse negócio vermelho que está aqui no Adriano aqui para ele explicar pra gente. Na verdade, esse é o colibri, né? Esse é o colibri. E o colibri não é o óculos, tá, gente? Inclusive porque, olha só, esse óculos aqui é fake news, aqui não tem nem lente, eu não sou usuário de óculos, eu uso a armação só para poder mostrar. O produto mesmo, o colibri, é só isso aqui, ó. Então, se você já é usuário de óculos e é uma pessoa que não consegue mexer as mãos, você só morde na perna dos seus próprios óculos. Aí, quando você mexe a cabeça, pareia via Bluetooth. Se não tiver óculos, tem outra maneira de usar? O colibri já acompanha a armação de óculos sem lente. Se você já usa óculos, você tira a armação sem lente e põe no seu óculos. Se você, como eu, não usa óculos, é só prender na haste aqui, colocar no rosto, ele é levinho. Bacana. Aí ele pareia no Bluetooth, quando você mexe a cabeça, o ponteiro vai. E aí, para dar o clique, basta parar o ponteiro. E aí ele clica sozinho. Ou então, se você quiser, você configura o colibri para clicar com a piscada. Você dá uma piscadinha e ele clica para você. Show de bola. Aí é maneiríssimo, né? E aí, pronto. Hoje, só para dar o spoiler do que aconteceu com o Mikael, né? A história começou em 2020. O Mikael tá aprendendo a programar, cara. O pai dele é programador e tá ensinando o filho a programar e ele tomou muito gosto pela coisa. E aí eles mandam muitos vídeos assim do que ele tá aprendendo. Hoje tá com 10 anos, vai fazer 11. Então, eles mandam os vídeos dele programando. Umas semanas para trás, eles postaram uma história no Instagram, a mãe dele falou assim, meu filho, o que você está fazendo aí, Mikael? Eu tô mexendo no chat GPT. Ela, chat GPT, o que é isso? É uma inteligência artificial que responde todas as perguntas. E ele tava lá fuçando no chat GPT, escrevendo pergunta usando o colibri. Gente, olha que legal. Cara, imagina, a criança, desde o começo ela já ter acessibilidade, cara, lá na frente, isso vai fazer uma diferença imensa para ele. Você vê, é uma pessoa que nasceu com uma deficiência grave, ele não mexe os braços, entende? Mas ele já tem acessibilidade para poder jogar, para poder estudar, para poder pesquisar, aprender. Qual que é a demanda no Brasil hoje dessas pessoas, mais ou menos? Quantas pessoas? Aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas com deficiência motora severa nas mãos. Que legal. Essa é a conta. Uma demanda muito grande. É grande, 0,5% da população, mais ou menos. Entendeu? Então, é um mercado grande. E tem algum produto parecido? Não, nada? Existem outros 2 mouse de cabeça no mundo, né? Um é um produto da Finlândia e outro é um produto chinês. Então, o chinês, sabe quanto custa aqui no Brasil? R$7 mil. O chinês? R$7 mil. E quanto que custa, senhor? R$120 por mês. Você não precisa nem comprar. Você faz uma assinatura, a mensalidade. E por que é uma mensalidade, Renato? Porque muitas deficiências são temporárias. Às vezes a pessoa sofreu um derrame e perde temporariamente o movimento das mãos. Então, enquanto ela está reabilitando, fazendo ali fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitando os movimentos, ela vai poder usar um celular mais facilmente com a cabeça. Quando ela conseguir voltar a mexer com as mãos, ela devolve. Que legal. Outra coisa também que faz sentido é que, infelizmente, algumas deficiências, elas são progressivas. Então, a deficiência vai aumentando, até a pessoa ir a óbito. Tem algumas doenças que, infelizmente, têm essa característica, né? A esclerose lateral amiotrófica é uma delas. Então, por alguns momentos, na fase avançada da doença, a pessoa já não consegue mais mexer o corpo, mas às vezes tem movimento da cabeça. Poxa, então ela ainda vai ter, se usar o colibri, uma autonomia para mexer no próprio celular, para se comunicar com as pessoas. E quando ela não precisar mais, se infelizmente ela não conseguir mais nem mover a cabeça ou vier a óbito, ela devolve o produto, a família devolve o produto, ela não vai precisar pagar caro numa tecnologia que vai usar por pouco tempo, entende? Então, e tem a questão também de às vezes você vai usar e não gostei muito, não me adaptei, devolve. Usou um mês, tempo mais que suficiente para experimentar. A nossa equipe ajuda as pessoas a aprender a usar. A gente faz uma chamada de vídeo para ensinar a usar. Como que pareia, como é que configura o colibri para a capacidade de movimento específica da pessoa. E aí ela tem esse suporte todo. Pelo tempo que precisar. Quando não precisar mais, devolve o aparelho, a gente vai continuar amigo e tá tudo certo. Nossa, que bacana, cara. Então, é um modelo de negócio que é uma inovação. Junto com a tecnologia, um modelo de negócio. Hoje a gente está com cerca de 300 assinantes. Que bacana. Assinantes ativos. A gente já assinou para muitas outras pessoas que usaram por um tempo, já devolveram. Tem a devolução que a gente fica feliz, que é quando a pessoa devolve e coloca lá no formulário. Estou devolvendo porque eu agora consigo mexer as mãos de novo. Pô, cara, olha
Que maravilha, que legal, né? Ele não precisa mais do produto, porque agora ela conseguiu resolver. De certa forma, né? Então, maravilha, te recebe esse, pô, que bom, cara, volta. Agora a gente vai assinar esse produto, o mesmo produto para uma outra pessoa que tem agora uma deficiência. E todo mundo tá sujeito, né, infelizmente. Acidente de carro ou alguma coisa, né? Cara, até mesmo AVC, cara. AVC fala-se muito pouco, mas é uma doença muito comum. Que mata mais do que acidente de carro, câncer de próstata, câncer de mama, dengue, tudo junto. A AVC mata mais. E quando não mata, ela deixa sequela. Então, cara, é muito comum e você não vê campanha, sei lá, um setembro azul, um novembro amarelo, um janeiro cor-de-rosa. Falando sobre AVC. Falando sobre isso, cara. Hipertensão. Pressão alta é um dos fatores principais que ocasionam o AVC. Então, assim, é uma... Boa parte dos assinantes são pessoas que sofreram um derrame, sofreram AVC. Então, é preciso também levar a conscientização sobre o que é evitável. Né? Às vezes você ter, sei lá, um acidente de carro não tinha como evitar. Às vezes é uma fatalidade, mas uma doença evitável, se você puder. Como é que é feito essa parte comercial da venda do Colibri? Vocês têm parceria? Vocês fazem algum trabalho específico com médico, com alguma coisa? Atualmente, 2 caminhos. Primeiro tem o caminho seguem a gente no Instagram ou foram indicados para alguém que já usa, entra em contato conosco, faz a assinatura. E tem alguns centros de referência que já utilizam o Colibri e as pessoas que são atendidas lá conhecem o produto lá. É o caso da ACD lá em São Paulo, por exemplo. Sim. Então lá nos hospitais da ACD, o pessoal que faz terapias de reabilitação com as crianças com deficiência, os profissionais usam o Colibri nos atendimentos. Então, se uma criança vai lá e conhece o Colibri ali e consegue usar, fazer alguma coisa que desenvolve ali a habilidade motora dela usando o Colibri, se ela for para casa, ela pode chegar, não, eu vou assinar o Colibri, vou entrar em contato. Então, elas ficam conhecendo o produto dentro de um centro de referência. Então, tem alguns hospitais também que já utilizam o Colibri e aí os pacientes que passam por lá conhecem por lá. Que legal. Show de bola. Questão de o pessoal entrar em contato com vocês, como é que seria? Através do Instagram mesmo? É o mais fácil. Um telefone de contato? O mais fácil de lembrar é o site voacolibri.com.br. Eu vou deixar. Aí lá tem o Instagram, lá tem tudo. Eu vou deixar na descrição dos vídeos, tá, pessoal? O Instagram dele junto com o site e qualquer coisa, o telefone de contato também. Isso. Para o pessoal poder entrar em contato, quem tiver interesse. E é legal, Renato, porque assim, as pessoas... a primeira coisa que a gente faz uma triagem das pessoas que querem conhecer o Colibri. Então, se você chega assim, eu quero um Colibri. A resposta que a nossa equipe de atendimento vai dar não é tipo assim, beleza, custa tanto. Ele vai falar assim, é para quem? É para você? É para alguém da sua família? Qual que é a deficiência dessa pessoa? O que ela quer conseguir? O que é que ela quer fazer que ela não consegue? Personalizado. Ela consegue mexer a cabeça para cima, para baixo, esquerda, direita? Ah, sim, não, mais ou menos. Você pode mandar um vídeo para a gente ver, para a gente avaliar um pouco melhor? Então a gente faz uma triagem personalizado. Com certeza, até para a gente poder dizer assim, o Colibri não é para você. Não vai dar certo. Sim. A gente já gerencia, lembra que a gente estava falando de expectativa? Já faz o filtro. A gente já faz o filtro. Então a gente não faz a assinatura ou venda. À toa, não frustrar as pessoas à toa. Porque querendo, nós estamos mexendo com o sentimento das pessoas. Cara, e o sentimento é uma responsabilidade muito grande. E em geral, famílias de pessoas com deficiência sabem disso. Você sai de uma frustração para outra. Porque as pessoas estão sempre criando muita expectativa em cima de qualquer nova tecnologia que possa trazer qualquer tipo de melhora na qualidade de vida daquele teu ente querido ali que tem uma deficiência. Então, é uma responsabilidade nossa gerenciar essa expectativa para ver assim, se o produto tem potencial realmente de trazer essa melhoria na qualidade de vida, ok, a gente vai estar aqui à disposição, faz a assinatura. Se a gente vê que não é para esse caso, é a gente que vai dizer, a gente vai poupar seu tempo, seu dinheiro, sabe? A gente tem essa ética de trabalho, é importante a gente... Claro. E a gente indica, se for outros produtos resolvam melhor o problema, a gente indica de outras empresas, não tem o menor problema. A gente faz questão de compartilhar o conhecimento, cara. É isso que a gente entende que vai trazer o resultado lá na frente, sabe? Até uma chamada aí pro pessoal de casa também, né? Que a gente vai deixar os dados de contato aí, que a Colibri tá precisando de investidor, né? Estamos levantando investimento para a gente poder crescer mais rápido e chegar atender também as pessoas com deficiência fora do Brasil. Às vezes tem algum empreendedor aí com interesse de investir, quer ser investidor anjo, pode estar procurando aí o Adriano para poder entrar nessa empreitada aí, né, Adriano? Bora conversar. E no caminho eu garanto que você vai estar transformando a vida de muita gente.
Esse é o principal. Não tem essas coisas todas? Tem, essas são as coisas que você pode escolher. Legal. E olha que maneiro, ele já tá pareado aqui no computador, né? Aí quando eu faço um gesto de 5 a cabeça, funciona. Aí ele liga. Ó, ligou. Então pronto, agora eu consigo mexer no meu computador todinho, só com o movimento da cabeça. Então se eu quiser abrir uma página na internet, é só parar o ponteiro aqui em cima. Que bacana, velho. Ó, tô lá mexendo. Aí aqui eu tenho um YouTube aberto. Aí eu quero rolar para ver os vídeos que tem lá embaixo. Eu tombo a cabeça pro lado e ele vai rolando. Ó. Ah, não, eu quero um vídeo lá de cima. Eu tombo a cabeça pro outro lado. Ah, eu quero ver esse vídeo aqui, ó. Só parar o ponteiro e ele clica sozinho. Aí, tô lá tocando vídeo, só que agora eu não quero mais esse ponteiro me atrapalhando aqui enquanto eu mexo a cabeça. Eu quero ver o vídeo. Aí eu faço um não aqui com a cabeça, ó. Pronto. Desliguei o colibri, vejo meu vídeo. Agora pronto, já chega, eu quero dar pausa aqui. Aí eu faço um sim, aí ele liga de novo. Ah, mas aí como é que escreve? Você usa o teclado virtual, igual você usa no seu celular. Então, se eu for abrir uma guia aqui e digitar algum site aqui no cantinho da tela, eu chamo aqui o teclado virtual. Vou escrever pão de queijo. Lá. Opa, já tem lá pão de queijo, olha que legal. Pum. Beleza. Então, tudo que você consegue fazer com um mouse convencional, você consegue fazer só com o movimento da cabeça. E aqui eu estou mostrando no computador, mas ele parei com o celular também, com o tablet, de qualquer marca, qualquer modelo, iPhone, Samsung, Android, iOS, computador Linux, Windows, qualquer coisa. Qualquer configuração. Basta ter Bluetooth que ele funciona. E aqui eu posso também configurar o colibri para ele clicar com o piscar dos olhos, em vez de clicar automático, igual está aqui agora. Tablet também, né? Tablet também funciona. Então eu posso abrir tem um aplicativo de configuração do colibri, onde eu posso personalizar ele para funcionar do jeito que eu quero. Aumentar a acessibilidade, a velocidade do ponteiro, o tempo para ele clicar, ligar o sensor de piscada para dar clique com a piscada em vez de clicar pelo tempo. Uma série de personalizações que você pode fazer, você faz tudo no aplicativo. Chega a cabeça, sim e não, ele desliga e liga. Aí, ó, tá desligado agora, que eu fiz não. Agora eu faço sim, ó, ligou. Aí agora eu vou tombar a cabeça para um lado para rolar para baixo. E dá-lhe pão de queijo. Para baixo, para esquerda, para cima. Para cima, exatamente. Que bacana, cara. Cara, tem vídeo meu até desenhando usando o colibri. Então dá pra fazer tudo. Isso é uma acessibilidade, autonomia, privacidade, cara. O seu celular tem suas conversas, suas fotos, até sua conta no banco. Com certeza, são coisas pessoais. Hoje são, cara. Hoje não é mais celular, não é só pra fazer chamada e ligar a lanterninha. São coisas pessoais. Né? Com certeza. Adriano, primeiramente, brigadão. Eu que agradeço pela oportunidade. Ter apresentado um pouco dessa história fantástica. Brigadão, até a próxima. Antes de finalizar, te deixar um presentinho. Como todo bom mineiro, eu tenho certeza que você gosta de um pão de queijo. Uma das melhores coisas de ter a cidadania. O pão de queijo do Tio Delcio, nosso patrocinador. Tenho certeza que você gosta. Ô, delícia. Não sei Nossa, muito obrigado. É religioso, mas um presente da Romanel, um pingente. Olha, poxa. Maravilhoso. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado. Muito sensível da parte de vocês. Que isso. Valeu demais, Renato. Obrigado a você. Gostaria de agradecer aí o pessoal da 09 também, nosso parceiro. Né? Tô esquecendo aqui do nosso pessoal do marketing, da nossa parceria com a Lima Lab também. Agradecer eles. E obrigado vocês, nossos ouvintes, nossos espectadores. Até o próximo episódio do Pão de Queijo Connect Podcast. Fiquem com Deus.